Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou estar lendo lá em Apocalipse 2:4. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando hoje, o Senhor me acordou 1 hora antes do horário que eu tô acostumada a acordar. Aí eu falei, nossa, mas tá cedo. Mas ali eu já entendi que o Senhor queria falar comigo. Foi quando o Espírito Santo, começou a ministrar o meu coração. E eu fiquei assim, maravilhada, porque quando o Senhor falou, primeiro ele já começou falando, todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. Ele falou, dos que amam a Deus. E foi quando o Senhor começou a me falar desse versículo. Tenho, porém, contra ti. Foi aqui que o Senhor ficou falando, contra ti. Falei, nossa, mas o que o Senhor, contra? E quando o Senhor estava falando, sobre a gente ser guiada por Ele. E falando da obediência, porque foi quando o Senhor me levou a contar as palavras. Se você contar aqui, falando dos números, lembra? Tudo tem um significado. E quando o Senhor me levou aqui a contar, se você contar, cada palavra aqui eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, aqui tem 10 palavras. 10 fala dos 10 mandamentos. E quando ele está falando contra ti, ou seja, ele vai ser contra nós se a gente desobedecer, se a gente ir fora dos 10 mandamentos, ou seja, se a gente não cumprir os princípios. Então, foi quando o Senhor me falou. Quando eu contei aqui as palavras, eu falei, nossa, tremenda, por quê? Quando a gente desagrada o Senhor, a gente está abandonando o primeiro amor, porque o primeiro amor é o quê? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e fala que a gente quer obedecer, quer fazer a vontade do Senhor. Quando a gente entrega a nossa vida, é isso que a gente está dizendo, dando controle para o Senhor. Quando a gente sabe que a gente tem um Pai Celeste, que é Deus, e a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente está dando nossa vida totalmente sendo guiada por Ele, E foi quando o Senhor começou a me falar exatamente eu tenho pedido para o Senhor, me direcionar nas minhas decisões, eu quero seguir a vontade do Senhor, eu quero obedecer, eu não quero desagradar, eu quero estar na vontade do Senhor, E foi quando o Senhor falou, você não tem pedido para mim te orientar? Eu falei, sim. E foi quando o Senhor falou, hoje já 2 não para mim, bem bonito ainda. E eu tô rindo assim porque é engraçado que assim, a gente, muitas das vezes, a gente não tem nada fora, mas não é o momento. E foi bem exatamente o que o Senhor me falou, Lembra? Há tempo para todas as coisas. E o Senhor sabe o que já tem para mim viver nesse dia de hoje. E Ele sabe o que tem para você viver no dia de hoje. Então, foi quando o Senhor me orientou, falou, não. Mas o não, vocês falam assim, mas, você quer desobedecer? Não, só da gente, Ele tá dando uma orientação. E eu fiquei maravilhada porque o Senhor, Ele nos avisa antes. Esse dia o Senhor me acordou de madrugada e falou, tempo de cantar. Então, assim, agora hoje o Senhor tá falando o quê? Ele tá dando uma orientação da gente obedecer. E se a gente desobedecer, a gente tá mostrando por quê? O Senhor, como que a gente demonstra que a gente ama o Senhor? É obedecendo. E foi quando o Senhor começou a falar comigo, você não quer me obedecer? Sim. Então ele falou, então eu tô te orientando. E aí é onde o Senhor, ele vê lá na frente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe qual é o propósito, como que o que nós temos que cumprir nesse dia. E aí é quando o Senhor começou a falar. Contra ti, ou seja, o Senhor tá contra se eu fizer o que desagrada a Ele. E o desagrada a Ele não é que eu vou fazer algo para pecar, não. É que não é para eu fazer o que eu tô querendo fazer agora. E foi quando o Senhor falou do quê? Da gente ter dependência totalmente. E quando a gente fala, eu sou dependente do Senhor, é Ele que direciona. O controle já tá com Ele, já não é mais meu. E foi quando o Senhor, fez eu contar essas palavras, ao mesmo tempo o Senhor me levou a contar o título, as palavras do título do Maná de hoje. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam, daqueles que amam a Deus. E aí, se você contar ali, tem 12. 12 palavras. O 12 é o quê? É os 10 mais 2. O 10 é os 10 mandamentos. E o 2? Testemunho. Então, o Senhor iniciou aqui falando o quê? Apocalipse 2. Ou seja, Ele está trazendo uma confirmação, não é?
Ou seja, o que você está querendo, o que você está pensando, não é nesse caminho. Ele está mostrando o caminho, não é? E o não do Senhor é o sim. Então ele falou, não, não é. Porque o que é pra gente fazer ou não, a gente tá falando sim, por quê? É o sim do Senhor, porque é obediência. Se a gente fizer o que ele tá falando, a gente vai estar obedecendo. Agora, se não fizer, é desobediência. E foi quando o Senhor falou, ó, Apocalipse. O Senhor tá levando a gente para onde? O Espírito Santo tá nos guiando para onde? Para a eternidade. Então, quando fala de Apocalipse, e esse versículo aqui fala exatamente de João, quando Jesus deu a revelação para ele, falou para ele escrever as cartas lá para as igrejas, né? E foi quando o Senhor começou a falar comigo. Apocalipse é o quê? Quando a gente fala de Apocalipse é o final dos tempos, né? Jesus está voltando, né? Isso que a gente fala. Então, foi quando o Senhor começou a falar comigo, né? Do 2. Então, o Senhor está confirmando. Mas aí, ó, quando ele falou para eu contar aqui, então ele está confirmando. Falou quantas palavras? Eu contei 10. Ele falou, então, se você desobedecer, o que está acontecendo? Eu estou indo contra, eu estou abandonando o primeiro amor. Só que ele falou, vai pro maná. Quantas palavras lá do título do maná? Eu falei 12. Então, aqui ele está falando, se você, ele está confirmando, ó, o 2 é confirmação e testemunho, então ele está confirmando. E ele está falando, não é momento. Pronto. E depois ele falou, agora vai lá pro título do maná, 12, se eu cumprir, ele já está dando a resposta aqui. Tudo que a gente vai ver nesse dia coopera para o nosso bem, tanto sim como não. Só que quando o Senhor fala não, a gente tem que obedecer, porque aí vai ser o testemunho, porque o 10 é os 10 mandamentos, cumprindo os 10 mandamentos, nós estamos mostrando que nós amamos o Senhor, porque estamos obedecendo Ele, e o 2 está falando o quê? Será um testemunho, porque eu vou falar, olha, o Senhor, Ele me barrou aqui, Ele me barrou e eu ouvi a voz dEle e obedeci. E agora será o quê? O testemunho é a glória para o Senhor. Por que glória? Porque nós estamos obedecendo. A obediência é o quê? É agradar o Pai. É fazer o que Ele quer. Ah, mas você quer fazer algo que é errado? Não, não é isso. É o que é a direção que eu estava indo. O Senhor falou, não, filha, você quer ser direcionado por mim? Não é momento agora. Não é momento. E aí que fala do quê? Quando fala do 4, fala do governo. O Senhor tá dando, o Senhor quer que a gente nos governe. Governa o quê? Governa a nossa carne, né? A nossa vontade, o nosso querer, né? E deixar o Senhor direcionar. Então, quando ele fala, né, do 4, ele falando do quê? Do 4. Pra gente governar a nossa carne. E foi quando eu fiquei maravilhada, porque o Senhor, ele fala de várias maneiras. Né? E quando eu já vi que o Senhor ele me acordou daquele horário, eu falei, o Senhor quer falar algo comigo. E quando eu vi que ele, né, começou a me ministrar que não, eu falei, nossa, tremendo, tremendo. Mas aí quando eu fui, né, me arrumar ali, né, para vir gravar, foi quando o Senhor me mostrou falando da roupa que o Senhor falou para colocar. Tudo tem um propósito. Foi quando o Senhor me falando, né? E trazendo aqui, né? Se a gente desobedecer, a gente tá fazendo o quê? Pecando. A gente vai pecar, a gente vai sair do caminho e é onde há escuridão, né? Aí a gente fica na escuridão. Agora, se a gente obedecer, porque quem tá dando orientação é Deus, é a luz. Então, a gente, ó, por isso que fala, ó, aqui dominar a minha carne. Então, ó, dominar a escuridão. Não quero ir pra escuridão. Quem tá me guiando? A luz. Então, foi quando o Senhor falou para mim, né? Colocar essa roupa, por quê? A luz que tá me guiando, ó, é a luz que tá por cima. Então, a luz que tá me direcionando. Então, foi quando o Senhor falou, se eu obedecer, eu vou continuar na luz. Eu vou continuar com a capa, né? Vamos dizer assim, com a luz. Agora, se eu desobedecer, eu vou perder a capa, vou perder a luz, aí eu vou ficar na escuridão. Porque aí fala da desobediência, fala do pecado. Aí, mas você tá querendo pecar por isso? Não, o pecado é a gente desobedecer. A gente não ouvir o não do Senhor e fazer. Senhor, mas não tem nada demais, Senhor, é pro Senhor. Às vezes a gente fala, é pro Senhor. E o Senhor tá falando, não é o momento. E o Senhor vai falar, né? Aí o Espírito Santo vai ministrar para você o que o Senhor tá querendo te mudar a direção. E assim, o segredo é a gente obedecer. Aqui o Senhor está mostrando que a obediência vai levar a gente para onde? Para a eternidade. Por isso que ele me levou a ler em Apocalipse. Desculpa. E para Apocalipse.
Lembra? A gente vai para Gênesis, está indo para o início, mas Apocalipse é o final. Então, aqui que o Senhor está falando, a sua obediência, o que eu estou te direcionando, o que o Espírito Santo nos direciona nesse dia, vai levar a gente para onde? Para a eternidade. Por isso que fala, melhor o fim do que o começo. E foi quando o Senhor falou para mim. Ó, ele iniciou com o maná, ele foi me dando aqui a passagem, mas ele falou para mim agora, conta as palavras do maná. Ou seja, o Senhor quer que a gente gera testemunho, quer que gera para a glória dele. Então, ele ministrou na palavra de ouro, lembra? A palavra é o quê? É o nosso guia, é a nossa direção. O Espírito Santo está nos guiando aqui, mas tem a palavra junto. Ele leva a gente a ler a palavra é viva e eficaz. A palavra é o Senhor falando conosco. E foi quando o Senhor falou, agora vai lá para o título. O título é o quê? É os 10 mandamentos e o 2. É o testemunho. Da confirmação que o Senhor está falando não, vai gerar o testemunho. Do quê? Do sim. O que é o sim? Obediência. O não não é para a gente fazer. E se a gente fizer, é desobediência. Então, é o quê? É o pecado. Aí é onde o Senhor fala, né? Aqui, abandonaste o teu primeiro amor. A partir do momento que a gente desobedece, a gente está deixando o nosso primeiro amor. Quem é nosso primeiro amor? Quem que é o amor? Deus. E o primeiro amor é quem? É Deus. E por que primeiro? Porque ele nos amou primeiro. Ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. E aí ele tá falando assim, né? Tenho, porém, contra ti. Ou seja, ele é contra a gente desobedecer. Mas aí eu fico maravilhada porque ele já me acordou primeiro, antes do horário. Tipo, o Senhor nos adianta, ele avisa antes, ele nos direciona, porque durante o dia, às vezes a gente tá com tantas coisas, né? Pensando tantas coisas, já vi tanta coisa que aí a sua cabeça tá cheia, você não consegue ouvir. E foi quando o Senhor falou pra mim. Na hora ali, começou a ministrar o meu coração. E ali depois o Senhor veio com outro não pra mim. Não. E ali o Senhor está ensinando o quê? A gente a saber, a ter o controle, a ouvir a voz do Senhor, a depender dele, a saber esperar. Olha que tremendo isso. A saber esperar. E isso, agradar o Pai. Porque o Senhor, quando a gente agrada ele, que quando ele nos dá algo pra gente fazer e é algo pra gente entregar, o Senhor tá querendo levar a gente para um outro nível, pra gente viver coisas novas, pra gente receber algo dele tanto no espiritual e como aqui também, no natural, pra viver na terra. É bênção espirituais e bênção terrena, que é pra gente viver aqui. Então, assim, é difícil a gente obedecer? É! E ó, ele falou ali primeiro, eu fiquei ali um tempo ouvindo o Senhor e falando, Senhor, né? E ele foi falando comigo, e o Senhor sabe. E é tão maravilhoso porque o Senhor, ele nos leva a entender. E aí eu falei, amém, Senhor. E depois eu estava aqui já sentada para gravar e o Senhor começou a ministrar mais ao meu coração, falando outro não para mim. Eu fiquei ali serando e falando, Senhor. Mas o que o Senhor está explicando? O que o Senhor está ensinando? A gente dizer não para as outras coisas. Vai vir coisas que vai aparecer, que a gente vai achar que é de Deus, que é. E aí o Senhor está falando, não. É onde a gente vai até o Senhor e pergunta para ele, Senhor, e aí? Aí a gente espera ele responder. E foi tremendo, porque quando o Senhor hoje me acordou, eu falei, Senhor, o Senhor é demais. Porque ele me acordou primeiro, tipo assim, vamos lá, filha. Né? Isso daí é o cuidado do Pai conosco, mas tudo com um propósito. É para viver o propósito do dia de hoje, que já está preparado, que tem um propósito, mas para o plano maior, ou seja, para ir para a eternidade. Se a gente continuar obedecendo, a gente vai continuar no caminho, vai continuar com o caminho, que é Jesus, a verdade e a vida, e indo com a salvação para morar no céu. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, fará, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por o Senhor já nos acordar, nos dando uma orientação. Pai, ser conosco, nos dê sabedoria para a gente viver esse dia. Senhor, que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, nos orientando, ó Pai, que nós possamos estar atentos à Tua voz e saber, ó Pai, que o não do Senhor é o sim, porque quando o Senhor diz não, nós obedecemos, nós estamos
estamos dizendo sim para Ti, Pai. O Senhor quer nos levar a gente crescer, a gente ter mais conhecimento, a gente viver coisas novas, a gente ir para um outro nível. Pai, que nós possamos hoje, ó Pai, dizer não para a nossa carne e sim para Ti, Pai. Te obedecendo e fazendo o Teu querer, porque tudo é do Senhor e para o Senhor. E que a Tua glória, Senhor, venha resplandecer, Seu nome seja glorificado. Que eu já te agradeço, Pai, que cada um ao assistir esse vídeo, ó Pai, seja tocado pelo Teu Espírito Santo também, Senhor, a ouvir o Teu direcionamento, Pai, e te obedecer, que nós geramos, ó Pai, testemunho para a glória do Teu nome, porque como diz a Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Ti, e nós te amamos, Pai, nós queremos te obedecer, assim é a minha oração, eu já te louvo, te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar, tchau!